Insegurança jurídica, crise diplomática com os Estados Unidos, facções criminosas influenciando o poder público, investidores estrangeiros com medo de voltar para o Brasil. À primeira vista, o Brasil parece um território inóspito para se investir. Mas o nosso convidado de hoje pensa diferente. E ele não é qualquer um. Márcio Verri, CEO da Quineia, uma das maiores gestoras do país, decidiu apostar exclusivamente no Brasil, mesmo com o caos. Por quê? O que ele vê que os outros não enxergam? No episódio de hoje, você vai entender por que, mesmo com todos os problemas, o Brasil ainda parece uma terra fértil para oportunidades. E talvez, depois dessa conversa, você também passe a olhar o nosso país com outros olhos. Bem-vindo ao episódio de hoje do Second Level Podcast. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Tem gestor que acha que o mercado é meritocrático. Se eu entregar retorno, a captação vem. Mas o que vem mesmo é frustração. Porque o jogo da captação é outro. Exige clareza, posicionamento, constância e, acima de tudo, percepção de valor. Na Outliers Advisory, ajudamos a sua gestora a traduzir consistência em tração comercial e reputação em crescimento real. Porque performance é só o ponto de partida. Quer entender como ajudamos gestoras a crescerem de forma estratégica? Nossos contatos estão na descrição desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o CEO e fundador de uma das principais gestoras independentes do Brasil, Márcio Verri, da Quineia Investimentos. Márcio, obrigado por topar fazer esse papo. Imagina, obrigado você pelo convite, Samuel. Obrigado. Pô, eu gosto muito de conversar com gestoras que têm a parte empresarial desenvolvida. Vocês são definitivamente um ótimo exemplo e um benchmark para muitas gestoras do Brasil. Tem aí hoje mais de 130 bilhões sob gestão, mais de 210 funcionários, 214, 215, deve mudar um pouquinho a cada mês. Foram muito bem sucedidos levantando uma área de multimercados, de fundos imobiliários, de fundos de infraestrutura, de fundos de crédito, agro, private equity. O que é difícil montar uma dessas áreas e torná-las grandes e robustas. Pô, vocês conseguiram montar 5 ou 6 delas, né? Teve uma ou outra que não deu tão certo, a gente vai falar disso, mas vocês são muito referência no Brasil, conseguiram muito mérito teu, né? Tem uma história bacana de quando você foi sair do Bank Boston / Itaú para montar a Quineia, de fazer um pitch de uma gestora independente focada em alternativos para o Roberto Setúbal e depois para o Alfredo Setúbal. Então, é muito bacana ter você aqui. Enfim, mas a Quineia, com esses 130 e poucos bi sob gestão, 5 ou 6 ou 7 áreas muito bem sucedidas, muito bem desenvolvidas, é muito focada em Brasil. Acho que quase 100% dos ativos sob gestão, tirando a parte dos multimercados, que tem flexibilidade de investir em qualquer lugar do mundo, estão aqui no Brasil. Num momento de lei Magnitsky, diplomacia conturbada, eleições para o ano que vem, a discussão já está ocorrendo agora e o mercado assim, muito temeroso, né? A cada pesquisa nova que sai, o mercado ou cai muito ou sobe muito. Juros muito altos, matando muitas empresas, o número de RJs assim, atingindo recordes históricos. Que mais? Problemas fiscais seríssimos, né? A trajetória fiscal brasileira é péssima, né? A foto hoje não é uma morte, mas o vídeo dá muito medo. Pô, nesse cenário todo, a primeira pergunta para você aqui não passa pela tua cabeça como CEO, como líder da empresa, expandir a Quineia para operar em mercados fora do Brasil? Como um hedge, como uma proteção ali para o negócio como um todo? Como que vocês enxergam a internacionalização do negócio? Legal. Você falou bem. Primeiro, você definiu o momento atual, mas você definiu o que é Brasil. Se a gente olhar nesses 18 anos de Quineia, a gente passou por diversos períodos bons, períodos ruins, mas que a gente tinha este tipo de desafio. Então, isso eu acho que faz parte do nosso meio ambiente. Então, esse é o ambiente que a gente opera. E o que a gente faz, o nosso objetivo é ter ativos sob gestão de clientes brasileiros e internacionais, mas que apliquem no Brasil e no exterior. Você falou, tirando a parte de multimercado. Tirando a parte de multimercado pode parecer simples, mas até há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, as gestoras brasileiras não geravam valor
quando elas faziam gestão de ativos no exterior. Perfeito. Conosco, a gente teve que desenvolver toda uma infraestrutura de research, toda uma infraestrutura de operadores focados nos mercados internacionais, e hoje grande parte do alfa que nós geramos está sendo gerado nos mercados internacionais para fundos multimercados. Então, isso já é uma parte significativa no nosso risco. Nós estamos migrando para alguns mercados que nós somos bons no Brasil, que a gente quer fazer também no exterior. Então, por exemplo, lançamos durante esse semestre nosso primeiro fundo de real estate internacional. Isso é bastante importante, porque a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz aqui lá fora. Legal. Então, nós vamos buscar ativos em que nós temos a capacidade de capturar recursos de investidores brasileiros e aplicar em projetos da mesma forma que nós fazemos aqui. Então, a gente busca mercados em que a gente consiga gerar valor. Isso não pode ser feito numa magnitude que a gente fala, puxa, não sei se o Brasil vai dar certo, deixa eu agora migrar completamente para o exterior. Então, a gente não quer expor o recurso dos nossos clientes, porque o grande valor que a gente tem é entregar os mandatos que os clientes nos dão. Então, a gente só vai fazer isso em mercados que a gente consiga visualizar que a gente consegue agregar esse valor. Então, estamos fazendo essa migração para o mercado internacional em alguns casos, mas as oportunidades em Brasil são gigantes. Então, justamente porque o cenário é ruim, que tem mais oportunidades. Uma coisa interessante desse ambiente conturbado que é o Brasil está no ambiente, mas o Brasil é assim, é que a presença de gestoras de investimentos alternativos internacionais no Brasil é muito pequena. Você tem mercados como o sudoeste da Ásia, os mercados asiáticos, agora a Europa está acontecendo esse fenômeno, que as gestoras internacionais vêm com uma quantidade de capital gigante e vão lá buscar profissionais e operações de uma forma muito agressiva. Hoje, o Brasil ainda está protegido, porque é um mercado relativamente pequeno, não tem grande potencial de crescimento. O país em si, a gente tem um PIB potencial relativamente baixo. Em dólar, então, nem se fala. Em dólar pequeno, então as gestoras não vêm. Isso você pode ver como um desafio, falar, puxa, o Brasil está esquecido, mas para nós, como gestora, é uma oportunidade. Tem menos arbitradores dos mercados. Exatamente. Isso eles exploram. Entendi. Vocês, né, na sua liderança ali da Kinea, vocês construíram muito bem uma área de multimercados, que está com mais de 40 bi, não. Líquidos como um todo é 70 e poucos bi, né? O total de líquidos, crédito aproximadamente 35 bi, multimercados e renda fixa aproximadamente 35 que bi. É gigantesco para o Brasil. Foram muito bem em fundos imobiliários, cresceram pra caramba, uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do país, os maiores fundos listados, não sei se o maior ou os maiores são de gestão da Kinea, mesma coisa para infraestrutura, você tem um fundo lá gigante que é o CADIF e tem outros produtos, cresceram no agro, cresceram no private equity. Você viu a cozinha dá para dizer aqui que muitas gestoras, né? Porque o private equity tem um funcionamento, o fundo imobiliário tem um outro funcionamento, o multimercado tem um outro funcionamento. Perfeito. Você acabou vendo muitas cozinhas diferentes de gestoras. Como um insider de várias cozinhas de gestoras, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é duas perguntas, na verdade. O que muitos investidores se preocupam nas gestoras na hora de analisar, na hora de investir, e na tua opinião, estando dentro das cozinhas, você fala, poxa, tá olhando para o lugar errado, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é importante. Então, a primeira pergunta é, o que eu me incluo aqui, né, da minha época como alocador, né? O que muito alocador, ou mesmo investidor, pessoa física, acha que é importante, mas não é tão relevante? E a outra pergunta é complementar. O que muitos investidores não olham, a minoria olha, e é o mais relevante para se analisar uma gestora? Eu vou começar pelo mais importante. Lá fora é muito comum as pessoas
não investirem em first time funds, que é aquele fundo que está sendo lançado pela primeira vez. Não tem histórico ainda de retornos. Não tem histórico de retorno, a equipe não Às tem vezes um não é entrosada. não é entrosada. E aqui as pessoas não olham muito para isso. Então, muitas vezes você tem um produto formatado de um jeito que, na verdade, ele é um bom pitch de vendas, mas na verdade, não tem histórico nem entrosamento do time. nem entrosamento de time. Então, isso é uma coisa que eu acho super importante olhar, porque, na verdade, como a gente já fez várias coisas começando do zero, muitas das coisas que você pensava acabam não acontecendo. Então, o seu processo de investimento real e a sua alocação de risco acaba sendo formada quando você lança um produto. E isso nós aprendemos. Então, o que a gente tem feito, na maioria dos casos que a gente tem lançado, a gente começa a fazer os negócios com um capital proprietário, e depois que a gente tem todo o processo de investimento, o processo de risco, daí a gente vai para o mercado. Processo prático, não no papel, não no PowerPoint só. Exatamente. Então, isso eu acho que é uma coisa super importante que é subestimada no Brasil. Perfeito. Uma coisa que é superestimada, principalmente nos fundos líquidos, é a performance de curto prazo. Então... 12 meses? 12 meses, e é aí que você vê o grande fluxo indo atrás dos recursos. E muitas vezes você tem oportunidades. Então, eu vejo, por exemplo, os multimercados agora ou fundos de ações. Uhum. Você tem daí não estou nem falando de Quiné, a nossa gestora, a nossa parte de ações liderada pelo Rafael é muito boa e também se enquadra nisso, mas você tem gestoras espetaculares de ações no Brasil. Por a bolsa ter ficado para trás, você tem um CDI muito alto, os investidores não dão o tamanho do valor que deveria de você continuar dentro de uma estratégia. Então, você não precisa nem deixar todo o seu capital lá. Com CDI de 15, é difícil justificar você não tirar uma parte. Mas você estar dentro das estratégias é muito importante. E o que acontece é que os investidores acabam investidores fund of fund, acabam zerando as estratégias e depois tem que começar um novo trabalho para recomeçar essa diligência e para depois alocar novamente. Então, acho que essa performance de curto prazo e você olhar se as equipes estão se mantendo, porque às vezes uma gestora ela perde recursos e ela perde a capacidade de gestão. Pagar, sim. Então, aí é um caso diferente. Mas se a gestora se manteve relevante com a capacidade de gestão, eu acho que essa alocação tem que ser mantida visando esse longo prazo. Então, essa é uma coisa que eu acho que é super valorizada e que deveria ser mais olhada, esse longo prazo de alocação. Boa, boa. Isso é uma coisa relevante de fato, né? O perder a capacidade de alocação perde time, perde analistas, perde recursos para poder pagar sistemas. Aí, de fato, muda a estrutura da gestora, né? O que era no tempo do bull market não se mantém. Mas falando de manter estruturas ou não, eu queria pegar um gancho aqui, que você, nessa sua empreitada de montar muitas áreas diferentes ao longo da Quineia, né? Várias foram muito bem-sucedidas e outras não foram bem-sucedidas, né? A gente falou aqui anteriormente de duas específicas que me vêm à cabeça. Uma de Venture Capital, que recentemente vocês fizeram um acordo com o Itaú, por outros motivos, que escala, né? Não uma área que consegue crescer muito e dar muito trabalho. E tem uma outra que é uma área de quantitativos, né? Fundos quantitativos, que vocês tiveram também. Muitas gestoras tiveram quantitativos no Brasil. A ZQuest teve quantitativo, a Apollo teve quantitativo, a JGP teve quantitativo, a Quineia teve quantitativo, o Itaú teve quantitativo, o Itaú comprou uma gestora focada em quantitativo e não deu certo. Enfim, eu vi ao longo de 16 anos aí de mercado, muitas gestoras de fundos quantitativos, algumas dedicadas e algumas como áreas dentro de assets. E a dura realidade, a triste realidade, eu particularmente sempre fui fã de fundos quantitativos, mas a dura realidade é que no Brasil, pouquíssimos desses fundos conseguiram ganhar dinheiro. Eu queria ver um pouco da tua opinião sobre
que você enxerga da indústria de sistemáticos / quantitativos que no mundo, lá fora, fora do Brasil, dominam o volume de bolsa, dentro dos grandes hedge funds internacionais, principalmente americanos, as estratégias quantitativas são muito importantes, são muito relevantes, mas aqui no Brasil não foi. Você tem um diagnóstico Primeiro, eu quero ouvir a tua opinião. Legal. Ouvir um pouquinho como foi a história da Quineia e se você é desacreditado com isso no Brasil. Legal. Primeiro, eu não sou desacreditado, nós fazemos estratégias quantitativas até antes da Quineia. No Boston, a gente já fazia desde 2000. Legal. E nós continuamos com as estratégias quantitativas da Quineia. Então, hoje a gente ainda tem, dentro dos nossos fundos, estratégias quantitativas. Dentro dos mandatos discricionários tem uma parte que é sistemático. Tá? Então, e nós até aumentamos uma equipe, tem uma outra equipe fazendo quantitativo lá dentro, e a gente acredita bastante nisso. O que a gente não acredita é o fundo quantitativo isolado como estratégia no Brasil. Por quê? Primeiro, quando performa bem, todo mundo quer investir porque a performance no Brasil é aquilo que a gente acabou de falar. A performance no Brasil vende. Então, se você está performando muito bem, você vende. Quando você tem ciclos que você não está performando bem, isso é cíclico e acontece, nos mercados quantitativos isso acontece, porque imagina que você tem diversas estratégias, é muito difícil você ter uma estratégia. Você tem diversas estratégias como diversos gestores e essas estratégias elas performam bem, param de funcionar. O trabalho do gestor é desligar e ligar novas estratégias, desenvolver novas estratégias. E no Brasil, quando você não performa bem, você tem que explicar por que não performa bem. Eu acho que quando você tem a figura de um gestor, um time, então o time do Marco, teve uma performance, não, nós estamos fazendo isso, nosso foco é esse, essas são as novas... Você explicar que foi o modelo, fala, puxa, foi um modelo de pares que não performou bem. O cara fala, putz... Não dá para botar a culpa em ninguém, não dá para ouvir a explicação racional de ninguém. Exatamente, né? O modelo não funcionou por causa disso. Tá, o que você está fazendo? Estou desenvolvendo um outro modelo. Fica muito difícil de reter esse capital. É pouco tangível, isso. Né? Então, para mim... O ciclo de você perder recursos em fundos quantitativos, pela volatilidade normal que eles têm, ele é muito mais rápido do que um multimercado normal. Perfeito. Então, por isso que a gente prefere ter as estratégias dentro do fundo, porque elas acabam diversificando e dentro de uma série de outras estratégias, acaba somando no resultado final do fundo, sem você ter que explicar que, não, foi o modelo. E daí o seu cliente saca de você. E pior que, tem um case legal aqui de comunicação, a Quineia também é um case, a gente vai falar disso, que é a Giant Steps, né? Que o pessoal inovou muito no marketing, na comunicação, para fundos quantitativos, que é esse bicho mais difícil de explicar. E mesmo eles, com uma comunicação muito, muito diferenciada, muito boa, muito bacana, sofreram. É difícil, né? Eu acho de fato, de segurar recursos. A volatilidade dos fundos lá fora, se você olhar a volatilidade dos fundos quantitativos lá fora, ela é muito alta. Muito mais alta. Então, o cliente aceita. E o grande investimento de fundos quantitativos lá fora é de clientes institucionais. No Brasil, você não tem clientes institucionais investindo em fundos multimercados. Você tem uma parcela muito pequena. A legislação restringe muito. Então, a maioria são investidores pessoas físicas, que eu acho que tem que ter a explicação quando você performa mal para ele ter confiança de falar, tá bom, vou deixar meu capital um tempo maior. E daí, nesse ciclo de mesmo você perdendo recursos, perdendo menos recursos, num fundo multimercado normal você consegue recuperar. No quantitativo fica muito difícil. Boa. Tirando os fundos quantitativos, interessante esse seu ponto de vista e faz muito sentido. Dentro dos fundos tradicionais, né, a Quineia começou em 2007 focada em multimercados, Sim. correto? E o time que começou não é o time que está hoje, né? O Marco Freire veio da Franklin Templeton em 2015, está lá, completou 10 anos agora como líder da área, e a área cresceu bastante, mas não era a formação original. E eu acho que você teve que fazer outras trocas de peças ao longo do tempo.
a pergunta aqui é, como saber em que momento você tem que trocar ali o líder da área, o gestor, e distinguir do momento não, deixa eu dar mais um ano e meio, que se aplica também para os investidores, né? Pessoas físicas, que é quando resgatar de um fundo. Sim. No teu caso é quando trocar uma peça, Sim. no caso a peça sendo o gestor, mas com uma visão diferente de empresário, você está dentro da casa, você conhece a pessoa, está vendo no dia a dia, mas tentar trazer alguma lição aqui para os investidores em geral. Qual que é o teu modelo mental para saber diferenciar um momento ruim de uma situação que, puxa, não encaixa mais, preciso trocar? Essa é uma boa pergunta, mas a Kinea troca muito pouco. Então, nós só tivemos 2 sócios desde 2008 Que saíram. que saíram da empresa. Legal. Então, a área de multimercados, nós tivemos um sócio inicial e depois o Marco Freire. Então, 8 anos com sócio, 10 anos com outro sócio. Legal. E nenhum só. E aí, eu acho que está muito ligado a, primeiro, nos primeiros anos a gente teve um desenvolvimento de cultura e daí a gente encontrou qual seria a nossa cultura. E daí a gente tinha sócios que não estavam alinhados com essa cultura. Então, nós trouxemos outros sócios. A partir daí, é um casamento. Então, essas pessoas são donas das áreas. Eles são os CEOs das áreas deles. Então, se você não tiver alinhado com a cultura, eu acho que essa troca tem que ocorrer obrigatoriamente. Se você tiver alinhado, é um jogo de longuíssimo prazo. Então, mesmo clientes de produtos como multimercados e crédito que têm liquidez mais curta, eles são períodos que o nosso objetivo é reter o cliente por muitos anos. Então, a gente precisa ter a certeza que tem o sócio que está ali para ficar por muitos anos e desenvolver as capacidades daquela área por muitos anos. Então, em resumo, é cultura. Eu acho que o desalinhamento de cultura faz com que você tenha que trocar uma peça. Mas tem que ser uma coisa muito rara de acontecer. Mas se a cultura tá lá, a pessoa tá alinhada, mas a performance dos produtos não responde. Nós temos que fazer funcionar. Se a pessoa é a pessoa certa, tem a mentalidade certa, tem a mentalidade de longo prazo, tem lá aquele... O americano não abandona o soldado na guerra. Eu acho que a gente tem que dar ferramentas para essa pessoa performar. Como é que a gente vai fazer? Que peça que a gente precisa trocar? Eu acho que isso traz a confiança da pessoa de estar tomando decisões que são corretas para o longo prazo. E daí uma das minhas funções é provocar as áreas para que as decisões estão sendo tomadas com esse foco de longo prazo. Legal. Então, existe uma outra coisa que hoje, com essa cultura estabelecida, e como a gente tem um sócio institucional, que é o Itaú, Perfeito. que é um sócio que vai estar aí pelos próximos 100 anos, No mínimo. o gestor que vai lá na Kinea, o sócio que vai lá, ele tem que fazer a adesão do nosso formato de negócio. O que eu acho que é um pouco mais fácil de você ter essa cultura consolidada. Quando você tem gestoras independentes em que são só sócios pessoas físicas, você tem essa dicotomia de alguns negócios crescem, outros crescem e diminuem, outros vão crescendo ao longo do tempo, e como essas participações societárias vão sendo negociadas. Então, é um ambiente muito complexo. Então, acho que ter o Itaú conosco nos ajuda a dar essa visão de longevidade. E acho que isso perenidade ajuda, do business. de perenidade. E isso ajuda a tomar essas decisões de longo prazo. Legal. Boa. Puxando um pouco aqui saindo do longo prazo para um pouco do tático, a área de crédito é uma área que nas gestoras em geral, na maioria das gestoras, não em todas, foi a única área que cresceu.
E vocês surfaram esse momento bom de mercado, juros altos, né? Lá na parte de crédito mais líquidos, vocês estão com mais ou menos 35 bi. Se juntar os créditos líquidos com os estruturados dentro de imobiliário, agro também, dá mais ou menos 70 bilhões de reais, perfeito? Isso. O momento atual para o crédito é um momento em que, como tem uma demanda muito grande, só isso que capta basicamente, os preços naturalmente ficaram piores para investir. Uhum. O que significa que as taxas de retorno implícitas estão menores, e quando a taxa fica menor, você tem menos gordura, é mais arriscado. Uhum. Como que está a cabeça de vocês olhando o mercado de crédito, né? Por um lado, você tem alta demanda para investir em crédito, as taxas estão menores, ficaram mais arriscadas, isso é do lado do investimento, mas do lado do ativo lá, o juro continua muito alto, 15% ao ano da taxa Selic, o governo capta a 15% ao ano, as empresas estão captando a 22%, 25%, 28% ao ano, que é algo, assim, quase que impagável. Então aumenta o risco, né? A gente vê o número de RJs em recordes históricos. Como que vocês estão olhando o crédito atualmente? Legal. Quando você fala de crédito aqui, né, você dividiu ali 35 bi de fundos listados, 35 bi de fundos estruturados. A gente está falando que a gente tem basicamente 5 equipes diferentes fazendo crédito na Kinea. E cada um... É o high grade, imobiliário, agro, infra e... Crédito estruturado e líquidos. Tá bom. 6 áreas. Perfeito. Então, desculpa, 5 áreas. O high grade é o líquido, perfeito. Então, cada uma dessas áreas tem particularidades. A maioria do nosso crédito para investimentos de longo prazo, que são os créditos dos veículos listados, são originados por nós. E assim como a gente tem clientes investidores, a gente tem clientes tomadores de recursos. Então, isso faz com que a gente tenha um mercado de geração de operações que ele seja um mercado recorrente. Porque uma operação de crédito, quando você está fazendo uma operação de um CRI de 10 anos, 12 anos, ao longo desses 10, 12 anos, essa é uma operação viva. Você vai ter que ter renegociação de covenants, você vai ver se a operação está saudável, como é que ela está saudável, o que você vai estar fazendo. Então, isso agrega muito valor para o tomador. Muitas vezes o tomador olha só taxa, mas ao longo do tempo eles entendem que você ter um parceiro de longo prazo dando esse crédito, que conhece o seu negócio, e quando a gente faz esse crédito, a gente não pensa como credor, a gente pensa como um dono do equity daquela empresa. A gente quer que aquela empresa seja bem-sucedida para conseguir nos pagar e conseguir gerar mais negócios. Então, esse é um mundo que é um pouco mais protegido. Então, é um mundo de infraestrutura, é um mundo de agro, é um mundo de CRIs, é um mundo de crédito estruturado. Então, esse mundo é um mundo um pouco mais protegido pela forma que nós atuamos. E daí nós temos equipes muito grandes para fazer isso. Não é, não, quero fazer, vou fazer cada uma dessas coisas, vou originar. Não, é um trabalho bastante grande de muitas pessoas. Então, esse é um mundo que não nos preocupa, que a gente está bem tranquilo. O mundo de créditos high grade líquidos é onde você teve essa compressão de spreads e você continua... As taxas estão menos atrativas. E continua tendo a demanda pelo crédito, e parte da rentabilidade dos fundos que ela é observada hoje, ela é do spread de crédito atual, mas ela é de uma compressão de spread. Que não vai se repetir no futuro. Não vai se repetir. Pelo contrário, vai se repetir para o lado oposto, né? Se repetir não. Vai se manifestar do lado oposto. Exatamente. Pode acontecer ou pode não acontecer. O que a gente tem visto é que, apesar da taxa de juros muito altas, a situação de crédito das empresas ainda é boa nos segmentos que a gente opera. As empresas high grade, elas estão saudáveis. Elas fizeram reserva de caixa, elas conseguiram alongar os seus passivos. Então, a gente fica olhando como isso vai estar acontecendo. Por enquanto, o fluxo ainda é positivo, então não é algo que preocupa. E apesar dos spreads estarem baixos, eles ainda estão
estão muito mais altos do que eles estavam em tempos de abertura muito alta de spread. Aonde os spreads estão muito baixos, e daí é um lugar que a gente não tem muito ativo de propósito, são nos fundos de infraestrutura líquidos. Os isentos. Os isentos. Tá bom. Que tem resgate de D30. Então, esse é um lugar que está tendo bastante fluxo. São as debêntures incentivadas. Que as debêntures incentivadas estão com spreads bastante baixos. O que elas pagam acima de um título público equivalente, às vezes está zero ou negativo. Exatamente. Então, e daí eu acho que tem dois tipos de fundos. Quando você pensa em fundos de infraestrutura juro real, esses fundos, apesar de estarem com spread baixo, a taxa nominal da NTN é muito alta. Certo. Então, o yield desses fundos é muito bom. Quando você tem fundos em CDI, esses fundos, eles têm... Como você tem os papéis de infraestrutura são longos, você tem papéis de duration de crédito longos com precificação no CDI. Então, esses fundos, se o spread abrir, eles vão sentir mais. No momento, o CDI ainda está muito alto, você tem essa dúvida da votação da legislação do imposto de renda, então pode ser o último Você vai começar a tributar ou não. semestre não tributado, não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas esse é o projeto de lei que está ali em tramitação. Então, aí nós vemos um pouco de preocupação se você tiver uma abertura muito forte desses spreads de crédito por algum motivo, esses fundos vão ter resgates. E daí você precisa ter gestoras que conseguem absorver esses papéis. Então aí você pode perder um pouco mais de capital. Perfeito. Tem uma pergunta, Márcio, que eu te fiz uma vez em uma dos nossos cafés, que eu achei legal a tua resposta, que no mundo de gestores independentes, principalmente, é muito comum a seguinte situação. Quando a gestora está sendo formada, tem lá o gestor e o time de investimentos, e tem as áreas, que eu vou chamar entre aspas aqui de suporte, que é RI, risco, compliance. Pouquíssimas delas têm a figura de um CEO, né, sênior, como é o caso da Kinea. Mas pega essas áreas todas aqui. No começo, legal, vamos junto, tá todo mundo começando, não tem nada de ativo sob gestão, todo mundo é importante. O que eu vi acontecer dezenas e dezenas de vezes? Que à medida que a gestora cresce, capta, performa, coleta lá a taxa de performance, ganha dinheiro, e os ativos sob gestão ficam mais estáveis, a base de cliente fica mais estável, muitos times de investimentos, muitos gestores começam a ver os RIs, CEOs, com menor necessidade de existir, ou com menor necessidade de existir no tamanho da sociedade que eles têm. E isso, infelizmente, eu vi já acontecer muitas vezes, acaba levando a uma juniorização desses times de suporte. Poxa, eu não preciso ter um sócio tão sênior e com um pedaço tão grande da gestora. E tão grande nem é tão grande, às vezes é 7%, 10%, não é 30%, 40%, longe disso. Você é um cara que não tem que lidar com um gestor, tá lidando com 6, 7 áreas de investimentos diferentes, 7 verticais diferentes, 7 gestores, 6 ou 7 gestores diferentes. E a pergunta aqui para você é: como ao longo de 18 anos você tem se mantido relevante para cada uma dessas áreas, para que nem passe pela cabeça deles, poxa, o Márcio é muito grande, vamos juniorizar, não precisamos ter um CEO, já temos o Itaú como sócio, já temos uma base de ativos super relevante, já somos super lucrativos, poxa, por que vai ter um CEO? Então a pergunta número 1 aqui para você nesse tópico, como se manter relevante não sendo um cara de gestão, que nesse mundo, infelizmente, é o que se dá muito valor, e eu discordo completamente, a nossa consultoria, inclusive, é baseada nisso, dá pouco valor pro resto, né? Legal. Acho que tiveram 2 momentos daqui, né? O momento inicial, e como eu tinha sido empregado por 18 anos, eu nunca tinha tido uma sociedade, nunca tinha sido dono. Então, quando a gente começou aqui, né, a gente tinha uma visão mais romântica de que os sócios vão todos sentar numa mesa, a gente vai discutir os problemas aqui, vai resolver os problemas discutindo, e depois cada um vai tocar o seu negócio e eu vou tocar a minha vida como CEO do negócio com aquilo que a gente tinha decidido.
Ao longo dos primeiros anos, a gente viu que isso não era possível. Porque as pessoas são muito inteligentes, são muito focadas nos seus negócios. E quando você chama todo mundo para participar de tudo, você acaba não tomando a melhor decisão. Então a gente fez uma mudança a partir de um determinado momento e eu assumi realmente o papel de CEO. Não só no organograma, mas na prática. Na prática, que tem coisas que eu vou discutir com cada um dos CEOs, dos donos das áreas. Eu vou sempre informá-los de tudo que está sendo feito, mas decisões de dia a dia são tomadas por mim. E eu sempre vou informar e vou pedir a opinião deles e vou ouvi-los. Mas não a gente trazendo todo mundo para uma mesa. Não é um debate. Não é um debate. É uma discussão individual, levando os pontos de vista e aí a gente aplicando essas decisões. Então essa é uma primeira mudança que eu acho que fez com que isso funcionasse. Quanto tempo demorou para chegar nessa configuração? 6 anos. 6 anos? Caramba. Demorou bastante. Tá. Então não foi simples. Período em que a maioria, eu não tenho essa estatística, mas muitas gestoras já morreram, já desistiram de consertar. Exato. Tá. E a segunda questão é pensar que eu e as áreas de suporte, nós temos clientes. Além dos clientes que são os clientes investidores, nós temos clientes que são os clientes internos, os clientes gestores. Então, eu tenho que convencer o Flávio, da área de CRI, que o nosso material de marketing é o melhor material de marketing, que a nossa área de RI vai agregar valor, trazendo sugestões e que ele vai falar, puxa, esses caras são da minha equipe de gestão. Apesar de eu estar fazendo a gestão do ativo, se eu não tiver recursos para gerir, eu não tenho nada. Então, a gente pensa com essa visão de cliente interno. A minha área de middle, que é uma área que no começo da empresa o pessoal me criticava, poxa, você está fazendo um middle só com cara de faculdade super top. Será que a gente precisa de um middle? Hoje, a gente tem uma capacidade de entrega que é uma capacidade que a gente não teria se não tivesse tomado essa decisão estratégica. Porque, assim como a gente quer fazer produtos de qualidade para os nossos clientes, a gente tem que ter um escrutínio de qualidade interno para entregar o melhor serviço para esses cotistas internos, os clientes internos, que são os gestores. Então, eu, como CEO, tenho que estar sempre me desafiando a pensar em coisas que eles não estão pensando. Então, por que a gente vai ter uma área de comunicação e marketing? Vocês são super referência em comunicação no Brasil, no mundo de gestoras. Super. Foi você que puxou isso. Eu junto com... E eles topando a discussão, trazendo... eles fizeram as entrevistas da Gabriela, que é a nossa head de marketing. O Marco até teve uma influência muito grande na contratação. Falou, puxa, essa eu gostei, pode trazer que putz, vai dar certo. Então, assim, toda a nossa transformação de banco de dados, que hoje parece simples você usar IA nos processos de investimento, mas que se você não tiver banco de dados estruturados, você não consegue fazer. Durante 1 ano e meio, foi uma dor gigante para a empresa fazer esse processo de migração. Migrar para a nuvem, para o cloud. Porque você tem que mudar todos os processos, você tem que ensinar as pessoas a usar o SQL, a usar Databricks, você tem que reeducar as pessoas naquilo que elas vão estar fazendo. E nós conseguimos fazer essa mudança. Então, a minha função é o que está sendo relevante, está sendo feito em lugares que querem entregar uma qualidade de trabalho que nós ainda não temos. E daí tem coisas que eu vou ter que ter investimento, então, e quem paga os investimentos são as áreas, porque na verdade elas precisam abrir mão de recursos para aceitarem ter um custo de investimento. Então aí eu tenho que olhar quais são esses investimentos que a gente vai fazer
conversar com eles, convencê-los e daí implementar. Então, a minha função é implementar e fazer dar certo. Além disso que você falou tudo, né? Acho que tentando meio que resumir também, esses exemplos que eu dei aqui que acontecem muito, não sei se é infelizmente ou não, mas é o mercado, muitas vezes o sócio principal ali, ex-gestão, entre aspas, só está focado na captação. Eu lembro que uma das coisas que você me falou, que é tudo que você resumiu aqui, é que você foi para bem além da captação. Sim. Além da captação, distribuição, comunicação, tecnologia, risco, Sim. o middle. Eu acho que você foi meio que se tornando indispensável ali para a empresa, né? Ninguém é indispensável. Não, por ter muitas áreas importantes assim, embaixo de você. Assim, eu acho que as pessoas me enxergam agregando no dia a dia. Indispensável então, porque agrega, exatamente. A parte de crédito é uma parte que ela parece trivial, mas crédito é feito para dar problema. Então, assim, como a gente consegue ter um padrão de crédito que a gente consiga ter pessoas, mesmo em novas áreas, como é que eu padronizo? Um exemplo claro é a área agro. Uhum. Quando a gente começou a área agro, a gente achou que a gente ia fazer uma área com 4 ou 5 pessoas. Hoje a gente tem 13 pessoas nessa área. Caramba. A gente teve que buscar o head de crédito do Rabobank. Trouxemos mais analistas experientes. Então, como é a minha função é falar, puxa, esse é o padrão que a gente tem que ter. E daí fazer, às vezes, isso vai custar um pouco. Mas a hora que dá certo, na verdade, a hora que não dá errado, né? Porque crédito não vai dar certo, crédito dá errado. Então, a hora que não dá errado, a gente se beneficia desse formato. Entendi. Boa. E é um perfil de profissional mais difícil de lidar, né? Os gestores, em geral. São pessoas muito inteligentes, na maioria das vezes, ou muitas vezes, bem-sucedidos, já com patrimônio acumulado, pessoas de opinião forte, elas têm que ter opinião forte, porque estão tomando risco, tomando decisão de investimentos, e alguns deles, não todos, acabam, essa combinação de experiência, patrimônio acumulado, inteligentes, muitas vezes levam a profissionais arrogantes, excessivamente cheios de si. Sim. É que essa é uma característica da cultura da Kinea. Perfeito, que já filtra na entrada. Com qualquer pessoa da Kinea, e às vezes a gente demora, por exemplo, o nosso head da área de infraestrutura de equity, ou a área de private equity, a área de infraestrutura, contrataram o André, que é um cara fabuloso. A gente demorou 2 anos e meio para contratar essa pessoa. Caramba. Como é que a gente consegue trazer pessoas que são pé no chão? Essa é uma característica nossa, de tentar buscar profissionais que tenham essa característica, de serem pessoas que, apesar de muito técnicas, poderem ter o seu patrimônio, são pessoas simples e de fácil de lidar. Então, essa é uma característica da cultura da Kinea que faz com que a gente consiga, eu acho que ter uma longevidade maior dos profissionais lá. A gente, lá atrás, instituiu a regra de no assholes na Kinea. E acho que a gente tem sido bem sucedido em ter essa cultura. Bacana. É bonito de falar, é mais difícil de implementar, né? Pô, não, parece óbvio, não ter idiotas, não ter babacas, mas às vezes as pessoas enganam, né? É verdade. Não, e pode acontecer, mas eu acho que ao longo do tempo, se você errar, troca. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, né? Eu queria explorar o que ao longo desses 18 anos foi a maior dificuldade da Kinea, na tua opinião? E que de aprendizado, lição vocês tiraram disso? Eu acho que claramente foram os primeiros anos. Que, na verdade, o que pegou ali eu tanto? tinha que vender um sonho, porque a empresa não tinha patrimônio significativo para você gerar uma quantidade de recursos e falar, isso vai estar gerando. Eu tinha que vender o sonho de falar, se der certo,
isso daqui você vai ter um upside nesse negócio. Tanto os sócios como as pessoas que estão nas áreas. Perfeito. As pessoas conseguem se beneficiar dessa geração de valor ao longo do tempo. Então, acho que no começo foi muito difícil a gente ter essa cultura implementada. A partir do momento que a gente começou a ter casos que deram certo e a gente entendeu que a nossa cultura era uma cultura em que o nosso foco é gerar valor para o cliente e fazer isso de uma forma legal para que as pessoas... A gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Então tem que ser um lugar legal de trabalhar. Não que é um lugar que todo mundo é amigo. Não, as pessoas não precisam ser amigas fora do trabalho, mas precisa ser um lugar de cooperação para isso dar certo. Isso foi muito duro da gente conseguir implementar. A partir do momento que a gente implementou, a gente conseguir fazer uma nova área, falar, veja aqui o que aconteceu com essa área, veja aqui o que aconteceu com essa outra área, veja aqui o que aconteceu. Se você conseguir fazer dar certo a sua área, você vai ter esse upside com esse formato de trabalho. Aí eu acho que fica mais fácil de você convencer as pessoas para virem trabalhar com a gente. Então, com certeza foram os primeiros anos. Mas qual foi o grande aprendizado aqui nesses primeiros anos? O que foi o playbook, assim, as 2 ou 3 coisas? Você falou, poxa, isso aqui a gente precisa se manter fiel e sempre repetir, porque aqui dá certo. Cara, assim, eu sempre tive fé que se a gente fizesse direito, focando em entregar o mandato dos nossos cotistas, o dinheiro ia vir para nós. Então, pessoas legais, entrega de mandato, processo muito forte. Então, eu acho que era um pouco de fé que vai dar certo. Talvez se eu tivesse feito ali o meu cash flow, falar, será que vale a pena eu estar fazendo? Talvez eu teria falado, poxa, não vale a pena. Mas falei, cara, se isso daqui der certo, tem uma alavancagem importante. Então, acho que esse é um momento importante até para gestoras que estão passando por períodos de diminuição de patrimônio, você olhar e falar, poxa, se você está fazendo o trabalho certo, você está entregando o seu mandato, você tem que ter fé que esse recurso vai chegar, porque não é trivial você ter equipes que estão trabalhando juntas há bastante tempo, entregando o resultado. Então, eu acho que essas gestoras elas têm que esperar um momento mais favorável e daí conseguirem fazer essa mudança para uma escalabilidade maior. Tem uma frase tua que eu anotei que porra, eu adoro colecionar frases para usar na nossa empresa, que é, você falou em alguns dos podcasts que eu assisti contigo, eu não lembro qual foi especificamente, você falou assim, parece uma bullshitagem para quem não te conhece, mas eu nunca me preocupei em ganhar dinheiro. Assim, para quem é de fora do mercado, então, parece, nossa, que ladainha, que bobeira. Você falou assim, eu me preocupei em como, a frase era, como vamos fazer direito versus como vamos ganhar dinheiro. E eu concordo, né? Eu te conheço há muito tempo e te admiro, te respeito, por você estar aqui, inclusive, como convidado, ilustre. E de fato é muito difícil no nosso mercado financeiro, poxa, tem cifras altas muitas vezes envolvidas, é muito difícil não ceder à tentação do dinheiro, entre aspas, fácil. Só que, infelizmente, na minoria dos casos, o dinheiro fácil ele é sustentável por longo prazo, e na minoria dos casos, o dinheiro fácil ele é o melhor para os clientes. Seja o cliente da consultoria, seja o cliente da gestora, seja o cliente do wealth management. É bonito falar isso, pra caramba. E eu quero botar na parede lá o nosso escritório, né? Poxa, vamos fazer certo, vamos fazer direito. Só que no curto prazo, e de novo, eu tô vendo isso na prática, a gente tá com 2 anos e meio de vida lá na Outliers Advisory, é mais complexo você abrir mão de receita em nome de princípios. De novo, principalmente no nosso mercado aí, financeiro, que nas últimas semanas aqui teve várias notícias ruins até, né? Como que você conseguiu reafirmar? Tinha um tipo de profissional que você conseguia trazer, que era o cara que tinha colchão, por exemplo. Você teve que se adaptar
Porque não dá para você ter essa prática de vamos de fato focar no longo prazo, vamos de fato fazer o que é o melhor para o cliente, em detrimento da receita de curto prazo. Mas o cara que está muito dependente de fluxo de caixa ali, que precisa ou quer ganhar mais, você simplesmente tem que abrir mão dele, você não consegue trazê-lo. Então, muitas vezes os sócios abriram mão do cash flow Para financiar essas pessoas. Então, assim, em diversos casos, a gente trouxe as pessoas, os sócios abrindo mão, e daí acho que os sócios estavam muito alinhados com isso, de pensar que era um negócio de longo prazo. Essa questão de fazer certo é exatamente isso que a gente acredita. Então, vou dar um exemplo prático. Fundos listados, a gente nunca fez uma emissão abaixo da cota patrimonial, porque você vai estar diluindo cristalizando uma perda de valor patrimonial. O cotista que não participe do follow-on vai ficar diluído. Exatamente. Então, muitas vezes isso fala, puxa, se eu trouxesse eu ia trazer mais capital. Mas eu acho que essa nossa postura dá confiança para os nossos investidores em fundos negociados em bolsa, que, poxa, esse é um fundo da Kinea. Se ele está descontado, deixa eu comprar, porque não vai ter passada de mão ali nos cotistas. Esses caras vão trabalhar para fazer essa cota voltar ao patrimonial. E muitos dos nossos fundos acabam tradando com prêmio por conta disso. E os gestores são super comprados, porque é uma filosofia. Então a gente está lá fazendo isso. Ao longo da minha carreira, eu tomei diversas decisões ruins de curto prazo que acabaram virando decisões espetaculares. Então, por exemplo, quando eu estava na tesouraria, eu era o head trader da tesouraria do Boston, em cima tinha um tesoureiro, que é até uma pessoa que trabalhou comigo, que era o chefe da tesouraria. Eu decidi ir para... Eu tinha feito o CFA durante a tesouraria, gostei daquela história, quero aplicar isso. Eu decidi ir para a Asset do Boston. E decidi ir para a Asset abrindo mão de metade dos meus ganhos. Então, meu chefe na época, o Ricardo Galo, falou, ó, você não está entendendo, você vai ser o CEO lá, mas você vai ganhar metade do que você ganha. Eu falei, cara, eu quero ir. E se eu não tivesse tomado essa decisão, a Kinea hoje não existiria, porque eu não ia ter aprendido a fazer asset management. Então, eu sou uma pessoa de hábitos relativamente simples, então eu não preciso do capital agora. Eu preciso do capital no longo prazo, porque fazendo uma coisa legal, essa coisa volta. Então, acho que é esse um pouco do foco, e meus sócios, felizmente, são super alinhados com isso. Então, isso acho que foi muito bom ao longo desses anos de Kinea. Boa, boa. Deixa eu te falar, ao longo dos últimos 2 anos, particularmente nos últimos 12 meses aí, o movimento de consolidação entre gestoras se aqueceu. A gente vê na prática poucas gestoras efetivamente se juntando. É muito difícil. Questão do ego, cultura, questão de valuations, né? Tem muitas gestoras que acham que o valuation é muito mais alto do que ele é, né, na prática, o que impede que a maioria dos M&As entre gestoras aconteça. Mas vocês, como um player sólido, tendo um sócio super consolidado como o Itaú, estando bem, sendo lucrativa, imagino que muitas conversas de M&A com gestoras pequenas e médias tenham passado lá pela porta de vocês. Como que vocês, como Kinea, enxergam a questão de M&As entre gestoras? Como a cultura é o ponto mais importante, eu acho que o nosso sucesso está baseado na nossa cultura. E ela é uma cultura de adesão. Quem vai para lá sabe do jeito que a gente opera, o que a gente tem como pontos fundamentais. É muito difícil a gente achar uma gestora que tenha a mesma cultura que a nossa. Então, apesar de ser um processo mais longo, a gente prefere construir do zero do que comprar. Porque a partir do momento que você compra, se você está comprando, você tem que valorizar a cultura de quem você está comprando. Porque senão você não está comprando nada. Eu não acho que é razoável você comprar só ativos. Você tem que comprar as pessoas.
e o que elas estão fazendo. A gente pode até comprar ativos e trazer para debaixo da nossa gestão, mas comprar realmente uma gestora com as pessoas, elas precisam estar muito alinhadas, e eu acho muito difícil. Então, assim, no momento atual, a gente olha, a gente vê, mas a gente acha muito difícil a gente conseguir encontrar gestoras que tenham a mesma cultura que a nossa e que a gente consiga alavancar essas novas áreas para fazer o crescimento dessas áreas. O que seria o checklist aí de cultura? Você já falou alguns elementos aqui do no asshole policy. Acho que tem que ser pessoas super low profile, tem que ser pessoas que estão focadas não em ganhar no equity, mas ganhar no fluxo que ela vai gerar nos próximos 10 anos. Então, você não precisa... Preocupe-se em ter uma área lucrativa e sustentável. Isso, exatamente. Então, eu acho que esses são os principais pontos. Como é que a gente consegue ter negócios que sejam negócios, bons negócios de fluxo de caixa nos próximos 10 anos? Se a pessoa está olhando os próximos 2, 3 anos, é muito difícil ela estar alinhada com o que a gente está fazendo. Então, eu acho que esses são os pontos principais. Boa, boa. Bom, para encerrar aqui, Márcio, queria que você citasse aí, comentasse um pouquinho com a gente, né? Quais são os riscos empresariais, na tua opinião, mais subestimados por sócios e executivos de gestoras aqui no Brasil? Eu acho que, assim, as gestoras, elas têm que ter essa visão de ser um negócio de longo prazo e as pessoas precisam queimar as outras opções que elas têm para esse ser um negócio da vida dela. Então, o cliente, quando ele está colocando dinheiro com você, é uma relação de confiança que você precisa ter certeza que aquele negócio é um negócio de longo prazo. Negócios podem dar errado, mas eu acho que essa capacidade de você sentar e achar que aquele seu sócio é o sócio que você vai ter nos próximos 15 anos, faz com que as pessoas tenham a capacidade de sentar e discutir os problemas francamente e resolver esses problemas. A gente é pago para resolver o problema. A gente não é pago para, não, eu tenho uma gestora. Não, o cliente nos dá o dinheiro e a partir do momento que ele nos deu o dinheiro, ele vai sentar lá e fazer a consulta dele, que é um médico, um dentista, um engenheiro, um advogado. Então, eles nos pagam para ter preocupação com o dinheiro deles. E não você ter essas relações pessoais. Não, eu cresci. O que eu vejo muito... Se você for olhar sites de gestoras, geralmente ele tem 2 palavras. Nós somos um partnership meritocrático. É bem comum você ter essas 2 palavras. Você não pode levar essas 2 coisas ao extremo. Se você levar ao extremo, é meritocrático, a minha área era grande, hoje ela diminuiu, o meu sócio vai vir e falar assim, cara, você precisa me vender o equity, porque você era grande. Como é que você faz um negócio em que esse partnership meritocrático seja uma coisa ao longo de 5 anos? Não que ano a ano você gaste aquela energia grande e falar, agora é isso, agora é aquilo. Isso daí tira a autoconfiança das pessoas. Um ano ele tem 10%, outro ano ele tem 2%. Exatamente. Fica ruim. Como é que você faz as pessoas terem a autoconfiança desse negócio ser um negócio duradouro, que mudanças vão ter que acontecer e que mudanças acontecem, que às vezes negócios ficam mais importantes do que outros, mas você preserva essa capacidade de conversa e de construção entre os sócios. Então, acho que muitas vezes os sócios conseguem fazer isso sozinhos, mas muitas vezes eles precisam de uma consultoria para que isso aconteça. Então, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é fundamental para a longevidade das assets. Eu acho que é fundamental,
Porque você tira essa coisa que é uma coisa pessoal, e eu acho que a gente deu um pouco de sorte por ter esse sócio institucional, que é o Itaú. Então você tira um pouco e fala, gente, isso aqui não dá para discutir, não dá para mudar isso daqui. É assim, o nosso acordo de acionistas é assim, vai ser assim. E eu tenho que fazer esse papel de proteger o Itaú e proteger os sócios. Então eu tenho esse papel duplo. Então eu acho que sociedades que são sociedades só de pessoas físicas, elas precisam de uma figura externa para fazer com que isso aconteça. Então, eu acho que o trabalho que você faz é fundamental para tirar essa emoção da discussão e dar essa longevidade. E falar, pô, essa gestora vai ter 100 anos, ela vai ter sucessão, ela vai ter um mecanismo de discussão de problemas, de transição, de aumento e diminuição de participação ao longo do tempo. Então, e muitas vezes as pessoas querem levar lá o partnership meritocrático a ferro e fogo. E isso acaba não dando certo. Boa, boa. Tem uma última pergunta que eu queria fazer aqui, enfim, não é a grande puxada para encerrar, mas vocês têm uma questão que surgiu, não existia antes, depois da pandemia, é home office. Sim. Todo mundo aderiu ao home office, e não é home office, porque não tinha o que fazer, né? Era pandemia, mas depois que retornou, aos poucos, no mundo todo, né? A gente vê alguns exemplos mais extremos, como as empresas do Elon Musk e por aí vai, mas aqui no Brasil, a maioria das gestoras retomou para ou 100% escritório, ou 4 dias de escritório, 1 flexível. A Quiné é uma grande exceção. Sim. Qual que é, essa é a pergunta para responder de uma vez, qual que é o regime de trabalho que vocês adotaram para a maioria das áreas, né, para todas as áreas, e por que você acha que tem funcionado para vocês e a maioria dos gestores tem medo, tem ojeriza ao home office? Legal. Bom, o mecanismo que a gente trabalha é, durante uma semana, a área inteira vai trabalhar presencial. Tá bom. Durante 3 semanas, as pessoas podem trabalhar presencial ou remoto. Cada área decide. Cada área decide. E 100% das nossas reuniões, mesmo quando a gente está presencial, são via Teams. Para ter tudo gravado, Para AI... ter tudo gravado, para você não ter as pessoas indo para o escritório e boicotando quem está fora, porque, olha, tá todo mundo aqui, não é a semana daquela área. Tá todo mundo aqui, nós vamos te colocar aqui no telão aqui. Então o cara vai olhar e falar assim, cara, eu preciso ir para o trabalho, porque eu não vou participar dessa discussão da mesma forma que as outras pessoas vão trabalhar. Então 100% das reuniões são online, via Teams. Com isso, mas você tem áreas que vão todo dia lá aqui, né? A área fala... a área decidiu, beleza. Eu quero trabalhar todo dia presencial. Trabalha presencial. E você tem pessoas, eu vou praticamente todo dia. Mas por que eu preciso sair no horário que eu vou pegar 40 minutos de trânsito, ao invés de sair no horário que eu vou pegar 15 minutos de trânsito? Eu posso fazer outra coisa mais útil para a empresa durante esse tempo. Tem uma outra questão que a gente fala muito de inclusão, de ESG. Quando a gente fez isso, a gente acabou incluindo uma série de pessoas que não estavam incluídas. Então, as mães. Quando uma mãe tem um filho, ela tem a sua licença maternidade, mas não é porque acabou a licença maternidade que a criança passa a ser autônoma, né? E vai amamentar. Sim. Então, nesse formato que a gente tem, é algo super inclusivo. As mães adoram, e os pais também, mas uma outra questão que a gente tem a gente consegue contratar melhores profissionais no Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem gente de Salvador, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, que é todo o pessoal do ITA que muitas vezes acaba ficando lá. O nosso head de agro mora em Varginha. Caramba. Mas toda semana presencial, todo mundo está aqui nas suas respectivas semanas diárias. Então, assim, para nós tem funcionado muito bem.
Eu acho que não é fácil as pessoas acreditarem que as outras estão trabalhando, mas a gente verifica e a produtividade das pessoas é muito alta. Então, a gente está bastante contente com esse formato de trabalho. Eu tenho vários amigos gestores que criticam muito, falam, poxa... Que duvidam. Mas para nós tem funcionado bastante e eu acho que é uma vantagem competitiva. Quando a gente pensa ao longo dos próximos anos, essa questão da internacionalização que você falou, se a gente quiser abrir um escritório em Miami, um escritório em Nova York, a gente não tem que fazer grandes adaptações. A gente já está adaptado para o nosso formato de trabalho. Se eu quiser ter um escritório na América Latina, eu vou ter esse escritório. Então, assim, eu acho que é uma vantagem competitiva absurda que a gente está criando e a gente espera monetizar isso ao longo do tempo. Tem sido muito legal do ponto de vista de satisfação das pessoas no trabalho. Como mensurar a eficiência, aumento de produtividade? Performance. Então, assim... Das áreas, óbvio. E processos, a gente é muito focado em processos. Tem processos que a gente tem hoje que a gente só criou por conta do remoto. Então... Ficaram mais processuais. Muito mais processuais. Então, um analista de crédito, ele tem que fazer um trabalho que tem que estar lá preparado para aquela reunião presencial e a gente vai julgar e vai aprovar ou não vai aprovar. Então, quando você tem a reunião presencial, muitas vezes a pessoa que vai dominar a fala naquele momento é a pessoa que se comunica melhor. E muitas vezes as pessoas que são analistas são pessoas mais tímidas. Então, essas pessoas sabem, eu vou ter aquele tempo para eu me colocar. E isso foi muito legal. E as pessoas estão se desenvolvendo bastante. Então, a gente está bastante contente com esse formato de trabalho, que é muito diferente das outras gestoras. Não, é um tabu. Eu estou um dos grupos de WhatsApp que eu estou, o Rui Alves, lá da Quineia, figuraça, é um moderador. E de vez em quando surge essa discussão lá, todo mundo massacra e o Rui, pessoal, eu tô produzindo pra caramba, meus anos mais criativos, mas é sempre uma discussão. E o Rui é um caso específico, a gente tem um escritório no Rio de Janeiro que funciona perfeitamente integrado. Como a gente iria conseguir um talento como o Rui fazer para... Não, a gente te adora, muda para São Paulo. Ele não ia vir. Poxa. Não ia conseguir. Apesar dele adorar São Paulo. Não, é brincadeira. Boa. Márcio, muito obrigado pela conversa. É sempre ótimo falar contigo. Aprendo muito. Assim, esse nosso foco da Outliers de ajudar gestoras. A gente aprende muito com gestoras que deram certo. E vocês são, sem dúvida, uma exceção, uma inspiração, né? Exceção no sentido de ter dado muito certo. E obrigado pela presença e espero conversar mais contigo em breve. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Deixem o seu like, deixem seus comentários, sugestões e nos vemos no próximo episódio.